Oi, pessoal, meu nome é Raíssa, eu sou professora de Geografia. E o meu nome é Samuel e eu também sou professor de Geografia. Hoje a gente vai contar para vocês uma história muito interessante, chamada Um Dia na Aldeia. Essa história foi escrita pelo Daniel Munduruku. Ele é um escritor indígena com 42 livros publicados. Ele é graduado em Filosofia e ele também é graduado em História e Psicologia. Ele é doutor pela Universidade de São Paulo e ele também é diretor, presidente do Instituto UCA, Casa dos Saberes Ancestrais. Ele já ganhou vários prêmios aí, né, durante a sua carreira, inclusive o Prêmio Jabuti, que é um dos prêmios mais importantes da literatura brasileira. Ele também ganhou o Prêmio da Academia Brasileira de Letras, o Prêmio Érico Vanucci Mendes, o Prêmio Tolerância, e ele também já recebeu, né, a Ordem do Mérito Cultural da Presidência da República desde 2008, que é um título muito importante que é o Presidente da República que dá. Quem ilustrou esse livro foi o Maurício Negro, que é um ilustrador, design gráfico e escritor ligado a temas ancestrais, mitológicos, ambientais, étnicos e muitas vezes relacionados à diversidade cultural brasileira. Além disso, ele tem uma grande parceria aí a longo prazo com o Daniel Munduruku e ele também é coordenador editorial da coleção Muirapitãs da Global Editora e membro do Conselho Diretor da Sociedade dos Ilustradores do Brasil. Vamos lá? Manhuari se espreguiçou, mas continuou deitado na uru. Olhou para o lado e viu que sua Ishi já estava de pé do lado de fora da uca. Sabia que ela preparava a primeira refeição do dia, normalmente composta de mingau de acobá, muzuctá e uixica. Também poderia ter melancia, abacaxi, manga, dependia da época do ano. O céu ainda estava cheio de caçoctas. O caxi ainda estava longe de aparecer. Fazia parte da tradição munduruku acompanhar o caminho do caxi pelo céu. Acordar muito cedo, tomar o primeiro banho no cabitutu e fazer a refeição matinal era uma sequência natural que se repetia todo dia. Manhuari perguntou para Suishi qual o significado desse ritual. É assim mesmo, filho. Quando você crescer, vai entender. O banho matinal é para tirar da gente as coisas ruins que a noite pode trazer. Além disso, repetir as mesmas ações sempre nos ajuda a ficar atento às coisas que podem nos surpreender, dizia ela com um riso nos lábios. Manhuari sorria também, mas não entendia direito aquilo que Suishi dizia. Acreditava nela e esperava crescer. Deixava as dúvidas para os oborés. Pensando neles, correu até o cabitutu para tomar banho. Um estranho Tchê. O pai de Manhuaru, um grande caçador munduruku, convocou os homens da aldeia para uma conversa. Contou que havia sonhado com uma jacora enorme. Ela veio ao seu encontro, mas em vez de atacá-lo, deitou-se aos seus pés como se desejasse ser acariciada. Esse Tchê o deixou um pouco confuso, pois sabia que a jacora é um animal feroz e sua presença no Tchê era motivo de preocupação. Todos ficaram atentos à narrativa do caçador. Resolveram que ouviriam a opinião do pajé, aquele que interpreta Tchê. O velho chegou de mansinho, sentou-se num pequeno banco e ouviu com atenção tudo aquilo que lhe foi contado. Não emitiu nenhuma opinião. Ao final da história, tirou de sua bolsa o pó do fumo e lançou para o alto, esperando que o cabido mostrasse a direção do Tchê. Todos ficaram paralisados diante daquele gesto. O silêncio era absoluto. Em seguida, o velho ergueu-se e disse: seu Tchê é um bom sinal, sinal de que teremos um tempo de paz e tranquilidade. Tudo caminha bem. E o espírito de nosso cacique está em sintonia com o universo. A caçada será boa. Podem caçar, mas não se esqueçam de que nossa tradição nos lembra de abater apenas os seres da natureza suficientes para alimentar nosso corpo. Ninguém deve sacrificar um baripinha por esporte ou prazer. Cada ser é nosso baripinha e devemos sempre respeitá-lo. Dizendo isso, o homem voltou para sua uca. A caminho da cu. Após a suculenta refeição, a Ishi de Manhuari tratou de preparar seus íctios para levar a cu. Dentro deles, colocou um facão, algumas cuias e uma bilha com água. O caminho era longo, e era preciso não esquecer nada antes de partir, pois não teria como voltar para buscar.
Manhuari também organizou suas coisas, o arco e a flecha, um pequeno íctio em que colocaria as frutas que iria colher pelo caminho e uma faca que havia ganhado de seu irmão mais velho. Momentos depois já estavam todos prontos para ir para Ku. Era possível vislumbrar o claro do caxi que se mostrava, revelando que aquele seria um dia muito quente. Para Manhuari e seus amigos, isso não representava nenhum problema, pois sabiam que havia um Kabitutu onde poderiam se refrescar novamente. Muitas moças também iriam, acompanhando as mulheres mais velhas, para aprender a magia da floresta. As meninas estavam se preparando para o ritual da maioridade, quando teriam que assumir outros compromissos na comunidade. Casar-se, construir uma uca com a ajuda do marido, aprender a cuidar do próprio corpo, extrair da árvore o perfume que iriam usar no dia do casamento, aprender a preparar alimentos deliciosos para alimentar os filhos que nasceriam e principalmente aprender a conversar com os espíritos da floresta. A eles recorreriam sempre que precisassem de ajudas e conselhos. Manhuari e seus oborés sabiam disso tudo. Sabiam também que mais tarde seriam com eles. Hoje, queriam apenas se divertir. Após algumas horas de caminhada, chegaram a Ku e combinaram o que poderiam fazer enquanto ajudavam as Ixes nas tarefas do dia. Essas tarefas consistiam em carregar água para todos, encher os íctios de muzuktá, buscar lenha no mato, enquanto as meninas se ocupavam em coletar frutas e sementes em outros cantos da mata. Isso tudo faziam com muita rapidez, pois queriam mesmo era se embrenhar na mata e brincar muito. Caxi logo propôs que fossem brincar de caça e caçador. Todos toparam imediatamente. Escolheram o próprio Caxi para ser a Jacora e quem seriam os caçadores. Depois deram um tempo para que o menino Jacora se escondesse, enquanto os demais preparavam seus arcos e flechas, suas bordumas. Passado algum tempo, os meninos caçadores partiram atrás do menino Jacora. Todo cuidado era pouco. O jogo consistia em caçar sem ser caçado, ou seja, tinham que aprisionar o animal sem ser acuado por ele. Quem ficasse acuado teria que fazer companhia à Jacora na próxima vez. Claro que todo mundo queria demonstrar sua destreza de caçador, e por isso levavam aquela brincadeira muito a sério. Depois dos primeiros passos, os meninos caçadores se separaram. Cada um foi para o seu canto. Caminharam sozinhos sem ser vistos pelo animal. E assim fizeram por longo tempo sem ter nenhum sinal do menino Jacora, que tinha se escondido muito bem entre as árvores. De nada adiantou procurar. Quando os meninos caçadores se reencontraram, ficaram pasmos. Ninguém havia encontrado o menino Jacora Caxi. Jamais aquilo havia acontecido. Para onde ele teria ido? De volta à aldeia. O caminho de volta foi só alegria. As mulheres não pararam de rir um só minuto pelo que haviam feito. Os meninos também riram um dos outros, e tudo acabou numa grande brincadeira. Manhuari guardou aquilo na memória, pois poderia repetir aquele tipo de jogo com outros amigos. Ele poderia inclusive combinar antes com as mulheres, seria muito divertido. Eles nem notaram o passar do tempo, logo avistaram a aldeia e apressaram o passo. Estavam suados e precisavam dar um mergulho nas águas geladas do Kabitutu. Seria muito refrescante. Antes, porém, teriam que deixar na uca os íctios carregados de farinha, frutas, legumes e sementes. Correndo, cada menino levou íctios para sua uca. Logo se reuniram novamente no Kabitutu, onde iniciaram uma gostosa brincadeira de pega-pega, para esperar os caçadores retornar com o resultado da caçada. Enquanto isso, as mulheres repartiam com toda a comunidade os produtos colhidos ou produzidos naquele dia. Frutas, sementes, farinha de muzuctá, farinha de tapioca e beiju. Ninguém soube responder àquela pergunta. Será que ele havia se perdido na mata? Será que algum animal de verdade o havia pegado? O que eles deveriam fazer? Manhuari sugeriu que contassem às mulheres, que estavam na casa de farinha, que Caxi tinha desaparecido. A tradição dizia que é melhor que todo mundo saiba do desaparecimento para que a procura seja mais intensa. Todos foram ao encontro das mulheres, mas, para espanto de todos, elas também não estavam lá. A apreensão tomou conta deles. Os meninos já haviam começado a choramingar quando saíram de trás das grandes árvores, todas as mulheres com um sorriso no rosto. Elas deram altas gargalhadas ao ver a cara assustada dos meninos. Eles não entenderam nada no começo, mas depois que viram que uma delas trazia consigo o menino Jacora, perceberam que lhes tinham pregado uma peça.
Depois do susto, todos foram almoçar na casa da farinha e riram a valer da criatividade das mulheres. A hora da história. A noite já se apresentava quando Manhuari sentou no banco em formato de jacora que havia ganho de seu tio. Já sentia sono e de vez em quando bocejava. Ficou ali quietinho esperando a cuia com carne de bio, recheada de farinha de muzuctá. Enquanto todos se alimentavam, conversavam sobre o dia de cada um. A Ishi de Manhuari contou sobre o susto que havia dado nas Bektikits. Todos riram muito, inclusive Manhuari. O pai falou sobre a caçada e sobre os perigos que passaram a caça da bio. Após a refeição, a família de Manhuari começou a se organizar para dormir. Era costume em Munduruku dormir cedo, já que a noite havia sido criada para descansar e sonhar com o mundo dos ancestrais. Assim, quando a noite se aproxima, cobrindo o mundo com seu manto escuro, o povo Munduruku se refugia no sossego de sua uca para entrar no universo dos Jexexês. Antes, porém, de o sono cair sobre todos, o velho avô começava um canto muito antigo, sinal de que iria contar uma história da origem do mundo. No tempo em que o tempo ainda não existia, apareceu o homem que sabia de tudo. Elevada pela cantilena daquele sábio, o menino Manhuari foi visitar os Baripinias no mundo dos Jexexês. Mas isso já é outra história.